Ajna Chakra, ou chakra frontal, chakra do terceiro olho. Esse é o 7º vídeo da nossa série sobre os chakras e hoje eu vou falar sobre o 6º chakra, o chakra do terceiro olho. Então, se você quer descobrir se o seu chakra está equilibrado ou não e como é que você pode fazer para você equilibrar o seu 6º chakra, para você abrir o seu 6º chakra, fique aqui comigo, porque esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou a Pri Benítez e essa é uma série sobre os chakras que eu estou fazendo para você entender qual é a função dos chakras, o que são os chakras e por que é importante você se preocupar em equilibrar os seus chakras e fazer alguma coisa por isso. Bom, falando especificamente do 6º chakra, a gente escuta muitas pessoas falarem, né, quando as pessoas começam a entender que não são apenas um corpo físico, mas que elas são seres holísticos que têm um corpo físico, energético, mental, emocional, espiritual. Quando as pessoas descobrem isso e elas descobrem a existência dos chakras e a função de cada um dos chakras, muitas vezes as pessoas começam a dizer que querem abrir o seu terceiro olho. Mas o que exatamente significa isso, né? E o porquê que as pessoas se interessam tanto por isso? Porque, na verdade, o chakra do terceiro olho, ele é o chakra que está relacionado à nossa capacidade intuitiva. Ele é o chakra da sabedoria do ser. Quando a gente consegue conectar aquilo que as pessoas chamam de sexto sentido. Uma percepção que vai além da percepção que os nossos sentidos físicos, né, os nossos sentidos de audição, visão, tato, paladar, olfato, podem nos oferecer. Na verdade, o sexto sentido, ele está relacionado a todos esses sentidos. Ele é a junção de todos os nossos sentidos, mas numa dimensão que não é física. Esse chakra, ele não à toa, né? A glândula que está relacionada a esse chakra, que é governada por esse chakra, é a hipófise, ou glândula pituitária, que é a glândula que comanda todas as outras glândulas. E esse chakra, quando a gente fala em chakra da sabedoria do ser, a gente precisa entender que a gente não está falando aqui de uma sabedoria intelectual. Na verdade, a gente está falando aqui sobre uma sabedoria que nasce justamente da capacidade de se conectar com outras dimensões da nossa realidade e não somente com aquilo que a gente consegue perceber com os nossos sentidos e com aquilo que a gente tem aqui na nossa mente, o nosso intelecto. Quando a gente fala desse chakra, a gente está falando de uma capacidade de se conectar com a nossa essência, com a verdade do nosso ser, de enxergar além daquilo que os nossos olhos podem ver. Então esse chakra está relacionado à nossa capacidade mediúnica, nossa capacidade de perceber outras realidades, outros tipos de existência, outras formas de existência, a nossa conexão com verdades superiores, com verdades mais sutis. E por essa razão, quem consegue harmonizar esse chakra, quem consegue abrir o seu terceiro olho de uma maneira adequada, pode começar a desenvolver capacidades de clarividência, clareaudiência, esses tipos de percepções extrasensoriais, além de uma capacidade de conectar informações muito mais rapidamente do que aqueles que conectam de uma maneira linear com as suas habilidades intelectuais. E o melhor de tudo é que, desenvolvendo essas habilidades, a pessoa começa a ter a habilidade também de controlar suas próprias energias, de controlar como a sua própria realidade se molda, de tomar melhores decisões que são mais alinhadas com a sua verdade e, consequentemente, vão possibilitar que ela cocrie uma realidade muito mais interessante para o desenvolvimento dela e que obviamente vai deixar ela mais satisfeita, porque quando a gente consegue se alinhar à nossa verdade, é isso que acontece, a gente começa a se sentir mais pleno e satisfeito com a nossa vida. Esse chakra, ele se relaciona também ao nosso rosto, aos nossos olhos, às nossas orelhas, nariz, os sinos, o cerebelo e o nosso sistema nervoso central, além da glândula hipófise, como eu já falei para vocês. Então, para você saber se você está com esse chakra desequilibrado ou não, uma das maneiras é você observar quando você tem qualquer problema físico nessas partes do seu corpo. Outros sinais de que você pode estar com esse chakra desequilibrado é você ter um excesso de ênfase nas suas capacidades intelectuais e racionais, né? Ser excessivamente racional, ter uma arrogância intelectual,
ter uma necessidade de influenciar para mostrar um poder intelectual e ter até uma percepção do mundo sutil, mas não ter uma capacidade de interpretar exatamente o significado dessas suas percepções, das coisas que você percebe além do, né, no extrafísico. E além dessas características que eu falei agora, que seriam características de um chakra em desarmonia, ou seja, ele está aberto, ele está expandido, mas ele não está em equilíbrio, é que ele também esteja bloqueado. E aí, nesse caso, as características para você saber se é o seu caso é que você só aceita uma visão externa, né, a visão do que é visível aos olhos físicos. A sua vida pode se tornar dominada pelos desejos materiais, necessidades físicas e emoções mal qualificadas. Você vive em conversa somente dentro de padrões sociais, você não consegue se conectar com a sua verdade ou expressar a sua verdade. Você só fica vibrando dentro de coisas que vão ser possivelmente aceitas por todo mundo, né, pela sociedade. Uma memória ruim também, você pode perder a cabeça em situações que sejam muito demandantes para você e também apresentar um excesso de confusão mental determinado por padrões emocionais. Então esses são os sinais de desequilíbrio. E como é que você pode harmonizar esse chakra, trazer equilíbrio para esse chakra? Bom, além de você poder trabalhar com ferramentas, né, como óleos essenciais, por exemplo, que aí no caso os indicados, tem vários indicados na verdade, mas a gente poderia falar em dois bem interessantes que são o hortelã-pimenta, para você expandir mais o seu chakra, e o jasmim para você poder harmonizar o seu chakra caso ele esteja, né, vibrando excessivamente aí, em desarmonia. Você tem também o Jnana Yoga, que é o yoga do estudo filosófico, em que você busca compreender a realidade, a natureza da realidade, por meio do estudo, se aprofundando e usando o seu intelecto, usando a sua mente. E o Yantra Yoga, que é o yoga que utiliza imagens simbólicas para a prática da meditação. Mas a verdade é que qualquer tipo de prática meditativa pode ajudar você a expandir esse chakra, pode ajudar você a colocar esse chakra em harmonia. E um grande ponto aqui que a gente deve considerar também é o fato de que não adianta você ficar buscando somente você expandir esse chakra, porque isso pode não ser muito legal para você. Por quê? Porque quando você desenvolve esse chakra, você começa a desenvolver uma capacidade maior de se conectar com o mundo sutil. E se você não tiver com seus chakras anteriores já adequadamente harmonizados, você pode acabar se conectando com coisas que não necessariamente vão te fazer muito bem, coisas que podem te assustar. Você ainda vai estar preso em emoções, vai estar preso na sua história, no seu passado, e isso vai tá te deixando ainda numa vibração baixa, fazendo com que, tendo o seu terceiro olho expandido, você vai se conectar também com realidades sutis de vibração semelhantes. Então, a melhor forma, na verdade, da gente trabalhar essas nossas habilidades é a gente começar trabalhando os nossos chakras inferiores, nossos chakras, especialmente os 3 primeiros chakras, porque aí são os chakras mais relacionados à nossa realidade física, à nossa mente consciente e ao nosso corpo emocional, para que você se cure de fato das suas memórias, das suas dores. E depois, a realidade é que você não vai precisar fazer nada, porque uma vez que você começa a trabalhar isso, você começa a limpar as energias desses 3 primeiros chakras, que são as energias, na verdade, que bloqueiam a nossa capacidade de se conectar com o mundo sutil. Os chakras superiores, eles começam a se expandir naturalmente. Você começa a se conectar e a enxergar essas realidades sutis também naturalmente, né? Isso vai acontecendo sem que você faça esforço. Então a melhor maneira de você abrir o seu terceiro olho e fazer isso de uma maneira equilibrada, que só vai trazer benefício para você, é você praticar a meditação, praticar o yoga, cuidar do seu autoconhecimento, fazer terapia, limpar suas energias, porque aí você vai começar a romper aquele véu que cobre a sua visão e que não te permite enxergar quem você realmente é e se conectar com a sua verdade, com a sua sabedoria superior, ok? Então, se você gostou desse vídeo, clica no botãozinho ali embaixo, dá um curtir, compartilha com seus amigos e fica de
de olho que amanhã a gente tem mais um vídeo para falar do sétimo chakra. Então, um grande beijo para você. Namastê!